Pessoal, o nome da pregação de hoje é Os Certinhos que Não Evangelizam. Eu vou pregar hoje baseado em João capítulo 4, aquela história famosa de Jesus e a mulher samaritana. Vamos ler aqui verso 5. Chegou, pois, Jesus a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Provavelmente aí meio-dia, mais ou menos. Então veio uma samaritana tirar água. Tudo indica, quem vai tirar água 6 horas, meio-dia, o sol a pino? É porque ela era provavelmente uma mulher, como o texto vai mostrar, estava casada pela 6ª vez, amaziada, alguém que desprezada por todos. Por isso, provavelmente, ela ia nesse horário. Uma mulher muito pecadora. Verso 8. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E como eu vou explicar ao longo da pregação, os samaritanos, eles eram idólatras. Eles eram um povo completamente perdido. Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verso 10. Jesus lhes respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seu filho e seu gado, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui para tirá-la. Ou seja, ela não tinha entendido ainda que Jesus estava falando de uma maneira figurada. Ele estava falando da vida eterna, ele estava falando da salvação, da paz que só Deus pode dar e por aí vai. Verso 16. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Ou seja, estava amaziada com ele. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis em Jerusalém, que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu, o que está falando contigo. Então, os discípulos chegaram e se admiraram de ele estar falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou: o que queres? Ou, por que falas com ela? Então a mulher deixou ali seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: vinde, vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo, ou seja, o Messias, o Salvador? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Até aí está ótimo. Como eu disse, eu não vou falar de todas as riquezas que estão presentes neste texto. Vou falar apenas de algumas. Mas o nome da pregação é isso: os certinhos que não evangelizam. Eu quero falar hoje sobre o nosso dever de pregar o Evangelho. E não apenas sobre o nosso dever de pregar o Evangelho, mas como nós devemos fazer isso. Quando nós falamos em missão, temos que fazer missão, e a igreja de fato tem, de evangelizar, de crescimento de igreja, há sempre dois grupos. Primeiro grupo é o grupo dos hereges que vão. Daqueles que não têm um ensino ortodoxo, seus ensinamentos são incorretos. Inúmeras vezes o que pregam nem evangelho é. Mas eles vão. Eles vão às ruas. Eles fazem eventos para evangelismo. Eles saem de porta em porta. Há neles um clamor por evangelizar.
por falar de Jesus Cristo, onde eles estiverem. Mas muitas vezes, infelizmente, muitas vezes eles são repletos de erros. São hereges que vão. Em segundo lugar, nós temos um outro grupo, que é o grupo ortodoxo, que nunca vai. É o grupo que parece ser certo, que se orgulha de ter o verdadeiro evangelho, que o tempo todo defende, que prega a verdade, mas nunca vai. Não evangeliza. Não tem um desespero de ver que as pessoas se convertem. Talvez estão muito satisfeitos com o fato de que a igreja tem tudo, as atividades da igreja suprem as necessidades deles. São ortodoxos ou, talvez pensam que são, ortodoxia tem a ver com o ensino correto. São ortodoxos, são certinhos, pensam eles, mas nunca vão. E eu duvido se de fato são tão certos e ortodoxos assim. Mas basicamente a gente tem esses dois grupos e eu quero falar sobre isso hoje aqui, sobre como nós pregamos o evangelho. Nós devemos pregar o evangelho e seremos culpados se não fizermos isso. Todos nós devemos fazer. Todos nós. Estava lá esses dias em Montemor. Aí chega um cara, eu estava assinando o livro, e ele dizendo, olha, eu acompanho a sua pregação na internet, e eu me converti ali, e agora estou frequentando a igreja. Mas Jesus Cristo não ordenou que apenas o pastor pregasse. Jesus ordenou que todos nós preguemos o evangelho. Todos nós. E seremos culpados se não fizermos isso. Por quê? Porque nós recebemos o pão da vida. Lembra daquela história do Antigo Testamento, daqueles leprosos que estavam desesperados porque havia fome na terra? Eles foram ao arraial dos inimigos, chegaram lá e descobriram comida lá. Tinha muita comida lá. No seu país não havia. E eles começaram a comer, e a comer, e a comer. E então disseram, nós temos que voltar e avisar ao povo. Seremos punidos, isso é um crime grave, é um pecado grave. Sabemos do pão onde há pão e não vamos anunciar ao nosso país. Deus irá nos punir. Se nós cremos que ouvimos o evangelho verdadeiro, se nós cremos que recebemos o pão da vida, nós temos que compartilhar esse pão. Do contrário, Deus há de pesar a mão sobre nós, sobre todos nós. Meninos, vocês devem evangelizar, falar para os seus coleguinhas sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, vocês devem falar para os seus colegas de trabalho, vocês devem anunciar o evangelho, lá na sua casa, na sua família. E não para mostrar que vocês são melhores, porque de fato não somos. Não é pregar para humilhar os seus parentes católicos, para humilhar os seus amigos esquerdistas. Não é esse o espírito cristão, de forma alguma. Talvez você esteja se confundindo com um fariseu. Isso é um fariseu, não é um profeta. O profeta anuncia o erro, sim. Mas ele anuncia o erro para que haja arrependimento. E muitas vezes nós anunciamos o erro para que haja humilhação, para humilharmos os outros. Isso não é a pregação do evangelho. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro, a igreja deve ir, porque Jesus foi. A mulher samaritana não veio à igreja. A mulher samaritana não estava nem pensando nisso, provavelmente. Ela foi buscar água. Ela estava preocupada com a sua própria vida. Jesus foi atrás dela. Assim como a Escritura declara que Jesus estava em viagem, pregando o evangelho em todos os lugares. Ele foi o tempo todo. Jesus também enviou 70 discípulos. Jesus, na grande comissão em Mateus, ordenou a sua igreja: ide. Ide. Nós vemos Paulo fazendo isso. Vemos a igreja fazendo isso. Lemos no livro de Atos as grandes viagens missionárias de Paulo. Lemos lá em Atos também que por conta da grande perseguição que ocorreu, aí diz o texto que os cristãos que estavam em Jerusalém foram espalhados. Muitos comentaristas dizem, eles não estavam obedecendo o ide, por isso então Deus permitiu aquela perseguição. O que é que Deus vai ter que fazer com a gente, para a gente ir e pregar lá no nosso trabalho? Pregar para o seu João ali da esquina? O que é que Deus vai ter que fazer? Porque a gente tem que obedecer à grande comissão. Não tem a ver com o fato de que a nossa igreja é próspera, gente. Nós temos tudo o que a gente precisa. Financeiramente falando, a gente tem aqui os recursos. O que a gente vai fazer? A gente vai falar que na igreja de Laodiceia? Oh, somos tão ricos. Olha que bênção que a gente é. Aí Deus diz que quer vomitar esse povo. E aí nós pensamos só em nós, só nos nossos filhos e os ímpios que estão lá fora. Nós não éramos esses ímpios um dia e alguém não foi atrás de nós.
Ao longo da história, o povo de Deus sempre foi. Quando não foi, morreu. Quando não foi, morreu. As igrejas morreram. São famosas as histórias de George Whitefield. George Whitefield foi um pregador inglês que foi. Ele ia até onde os mineiros estavam. E aqueles homens com os seus rostos, a face coberta de fuligem. As histórias que ouvimos é que George Whitefield pregava a eles lá. E abria sulcos aqui, de lágrimas que escorriam daqueles homens que ouviam o evangelho. Duas tragédias. O herege que vai e o ortodoxo que parece estar certo, mas nunca vai. Eu sei bem, estive... Eu sei bem do que eu estou falando. Eu já estive envolvido, o que na minha opinião são movimentos heréticos, errados, mas é impressionante como que eles iam e como que eles vão. Eu já vi, por exemplo, reuniões assim, em que os pastores, preocupados com o crescimento da igreja, muitos movimentos assim existem hoje, que focam no crescimento e que o crescimento da igreja é o alvo maior e o grande objetivo da igreja. Existem vários movimentos assim, em que tudo na igreja gira em torno do crescimento. Tudo. Por exemplo, em vários movimentos celulares é assim, de igrejas em célula. Há reuniões que é exatamente assim, ó. Os pastores estão reunidos, aí eles colocam planilhas ali. E aí o pastor dizia, o nosso alvo de crescimento esse ano é de 27% de crescimento. E eu ficava ouvindo aquilo e falava, gente do céu, que negócio é esse? E a minha sensação era que isso aqui parece uma empresa. E onde que ele chegou desse número? 27%. A igreja vai crescer 27%. São pessoas. Ele está falando de pessoas. Então, nos movimentos em célula, eles têm alvos. Por exemplo, nosso alvo é ganhar 200 pessoas esse ano. E aí eles oram e determinam. Porque junto com eles também tem a outra heresia, que é confissão de fé, confissão positiva. Eles determinam, eu declaro. Então está decretado 200 pessoas esse ano aqui. Por quê? Porque o pastor falou. E se o pastor falou, está decretado, quem é Deus para dizer não, né? Não é? Então eu já vi essas coisas. Isso é errado. Já vi. O fervor pelo crescimento era tamanho que, por exemplo, um pastor, a igreja dele tinha diminuído de 100 para 90. E aí ele foi apresentar o relatório. E ele falou, olha, esse ano nós tivemos um crescimento negativo. O medo de não crescer era tamanho que ele falou que teve um crescimento negativo. Não, você não teve crescimento, você perdeu. 10 pessoas não estão mais na sua igreja, você não teve crescimento. Mas é impressionante como que eles iam. Faziam estratégias, e iam, e falavam. Eu não concordo com isso. Não concordo. Mas às vezes eu sinto que eu saí de um buraco e caí num abismo. Porque aqueles que dizem ser ortodoxos nunca vão. Esse povo aqui está preocupado apenas em criar um império e crescer para criar um império. E é esse pastor aqui preguiçoso justifica isso, usa isso como justificativa para o fracasso dele. E eles ficam felizes que na igreja deles tem só ele, a sogra dele e a mulher dele está quase saindo da igreja também. Eles estão felizes. Que legal. Mas aqui tem qualidade, eles dizem. É o que eles dizem. É o que eles dizem. Se um tem uma numerolatria, o outro tem uma numerofobia. E eles se esquecem que não tem a ver com números, mas tem a ver com gente. Como John Knox na Escócia. Dá-me a Escócia ou eu morro. Não tem a ver com o número. Não tem a ver com a gente. De termos um prédio bonito ou coisa nesse sentido. Tem a ver com o seu João. Está lá na esquina. Indo para o inferno. É isso que importa. Tem a ver com isso. E inúmeras vezes o povo se esquece disso. O povo se esquece. Em Atos nós lemos isso. Atos, Lucas está descrevendo como era a igreja. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. É Deus quem acrescenta. É Deus quem acrescenta. E Deus acrescentou. Em 3 séculos, em apenas 3 séculos, sem mídia, sem internet, sem recurso financeiro, sendo perseguidos sistematicamente, a igreja avançou. E foi, e fincou a bandeira do evangelho em todo o Império Romano.
3 séculos. 3 séculos. Não se conserta a falsa fé com fé nenhuma. Não se conserta o falso fervor de lá com fervor nenhum aqui. Não se conserta o fogo estranho de lá com mornidão aqui. Tem inúmeras igrejas. Eu creio que a fé reformada é a mais correta. A mais correta. Estão morrendo. Mas eles dizem, estão orgulhosos e felizes com isso. Estão felizes, porque são ortodoxos. Que ortodoxia é essa? Que doutrina correta é essa que não te leva a um desespero de ver ímpios sendo salvos? Que fé é essa? Que fé é essa? Segundo, a mensagem de Jesus. Jesus faz 2 coisas aqui. 2 coisas. Ele promete água da vida e, ao mesmo tempo, ele fala para a mulher, chama lá o seu marido. Ou seja, ele anuncia graça, salvação, esperança, paz, com a mesma intensidade que ele confronta pecado. E de maneira específica. Mas parece que hoje a gente tem que escolher. Ou a gente confronta pecado e só confronta pecado, esse é um grupo. Esse é o grupo. E os ortodoxos parecem estar nesse. Ou então a gente é o grupo que só fala da graça, da água da vida e do amor. Só isso. Parece que é isso. Mas não é isso que a gente vê aqui, não. A gente vê aqui as 2 coisas acontecendo. Porque Jesus, ele se apresentou cheio de graça e verdade. Ele confronta pecado e ao mesmo tempo ele é gracioso. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Lucas descreveu assim, a pregação de Jesus. Jesus, a partir dali, passou a pregar, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. É óbvio que Jesus, ele não ficava apenas repetindo essa frase. Os autores evangélicos condensaram em uma frase qual era a tônica do evangelho. E a tônica do evangelho, a tônica do que Jesus pregava era isso: arrependimento e promessa do reino dos céus. Paulo, em Romanos, diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Olha que coisa. Jesus, ele chama ao arrependimento com a mesma intensidade que ele promete o céu. Por que a gente tem que escolher? Por que a gente tem que escolher? A gente não tem que escolher. Então, deixe-me começar assim. Tem um grupo que eles só falam de esperança, só falam de amor. Só falam de metade do evangelho. Metade do evangelho é um falso evangelho. Por quê? Porque o evangelho começa com arrependimento, arrependei-vos. Eu já contei para você essa história algumas vezes, mas o pastor um dia estava lá pregando. E ele não falou nada sobre o pecado humano. Só o amor, a esperança, só da água da vida. Só da água da vida. Que Jesus vai dar propósito para você e tal. E no final ele ainda pegou uma nota e jogou a nota no chão, uns R$100, cuspiu, não sei o quê, não cuspiu acho que não, mas ele jogou lá e pisou, e levantou e falou, e amassou e falou, vocês querem essa nota? Aí todo mundo, claro, mas ela está amassada. Sim, mas não tem problema, eu quero mesmo assim. E aí ele concluiu, vocês são assim também. O mundo pode ter pisado em você. Talvez sua mulher não acredite mais em você e abandonou você. Mas Deus ama você pelo valor que você tem e tal. E ele chamou isso de evangelho. E ele não mencionou em nada o pecado ali, nada. E isso é muito ruim, porque pode ser que aquele homem, a mulher dele o abandonou, porque ele era terrível. Não justifica, mas ele era terrível. Mas agora o pastor falou para ele o seguinte, e não mencionou pecado nenhum. E aquele cara que está ouvindo a pregação pela primeira vez. E aí ele só falou, se a tua esposa te abandonou, não sei o que lá, mas você tem um valor ainda. E não mencionou pecado. Aí esse cara vai se levantar feliz, vai sair dali, vai casar com outra mulher, ao invés de voltar para casa e arrepender de seu pecado e dar um jeito na sua vida. Então é um problema sério esse falso evangelho que fala só do amor, da graça e não chama ao arrependimento. É gravíssimo. Condena e leva para o inferno. Está errado. Está errado isso. Está errado. Está errado. Isso não é certo. Porque a Escritura declara em Gálatas, Paulo declara em Gálatas, que a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. A lei nos serviu de mestre para conduzir a Cristo. O que ele quer dizer com isso? A lei é resumida em 10 mandamentos. E Paulo está dizendo que quando a gente prega a lei, isso leva as pessoas a Cristo. Como assim? Paulo dá um exemplo disso em Romanos 7.
Ele fala assim: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. E quando me disseram o que a lei diz sobre a cobiça, eu entendi que eu era um homem cheio de cobiça. E eu me vi completamente perdido. Eu ouvi, a lei exige isso. A lei exige não mentir. A lei diz que só vai ser salvo quem ter honrado seus pais, quem honrou seus pais. A lei diz, se alguém cobiçou a mulher do próximo, já era. Se alguém cobiçou a casa do próximo, já era. Se alguém cobiçou o cabelo liso da outra, já era. É isso que a lei diz. Então eu estou perdido, não há salvação para mim. Aí Paulo continua. Mas há um jeito de ser salvo, por meio da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que perdoa os nossos pecados e atribui a justiça dele a nós. E aí Paulo continua. Ele diz, depois de ter falado, eu não teria conhecido o pecado se a lei não me dissesse, não cobiçarás? Aí ele afirma, desventurado homem que sou, estou perdido, mas graças a Deus por Jesus Cristo. É isso que esse versículo, a lei nos serviu de mestre para nos conduzir a Cristo. É isso que esse texto quer dizer. O pastor ele deve expor a lei e mostrar qual é a exigência de Deus para que então o homem se veja em pecado. Como, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Um irmãozinho estava aqui na igreja, eu falava sobre a lei de Deus em relação a vestimentas e aos relacionamentos, e ele está aqui até hoje. E aí ele estava sentadinho lá no final, primeiro dia aqui no culto, e eu expondo isso e falando que era pecado, e ele dizendo que ele tinha vontade de se tornar um... Qual que é aquele que enfia a cabeça debaixo do... O avestruz. Ele queria se tornar um avestruz e enfiar a cabeça lá embaixo assim, e ele queria que o mundo caísse em cima dele, ele não queria que ninguém o visse. Ele ficou completamente envergonhado e dizendo, meu Deus do céu, eu estou tudo errado na minha vida, eu entrei aqui achando que eu estava muito bem, e agora eu me sinto nu. Quem pode me vestir? E aí eu disse, Jesus Cristo é a nossa justiça. Ele é quem pode oferecer perdão de nossos pecados. Ele se arrependeu e creu, está aqui até hoje. É isso que essas igrejas modernetes não fazem. Só falam da água da vida, da esperança. Está errado. Um evangelho pela metade é um evangelho falsamente, é um evangelho falso por inteiro. É um evangelho falso por inteiro. Não pode, não pode. Mas, e agora deixa eu falar de nós. E aí a gente pode, com medo dessa galera, só fala do amor, só fala da esperança, e é um falso amor, é uma falsa esperança? Sim. Sem arrependimento é um falso amor, é uma falsa esperança. Nós podemos consertar o erro dessa galera pregando apenas metade do evangelho também. Só o arrependimento, sem mostrar a esperança. E se tornando um tipo de gente estilo Jonas. Lembra? Jonas ele pregou para os ninivitas para que eles se arrependessem e crescem. Eles pregaram e creram. E Jonas, quando os ninivitas se arrependeram e creram, Jonas ficou bravo. Ele não queria, porque os assírios eram inimigos de Israel. Você imagina isso? O cara faz talvez uma das maiores pregações da história, porque diz o texto que a cidade inteira se converteu. Até os animais foram convocados a jejuar. O rei mandou todo mundo jejuar. O povo se arrependeu e por isso Deus não destruiu mais a cidade. E aí o pastor está triste que o povo se converteu. Parece que tem pastor e tem igreja que fica triste que as pessoas se convertem. Parece que sim. Tem tanto medo de não parecer que eles estão sendo uma espécie de pastor do amor, que eles não anunciam o amor de Deus, a esperança de Deus, a graça de Jesus Cristo. Isso é falso evangelho também. É falso evangelho. Pregam quase querendo que as pessoas não se arrependam. Pregam com o desejo de humilhar as pessoas e não de confrontá-las. Eu sei, às vezes o confronto e o desejo de humilhar podem parecer muito semelhantes. Podem ser semelhantes, mas não são. Não são. O pastor e nós devemos expor o pecado, devemos confrontar o erro, mas com o desejo de que isso sirva para que as pessoas se arrependam e creiam. E aí a gente possa dizer para elas, ei, você está perdido, mas tem esperança para você. Tem esperança para você. É assim que nós devemos pregar. Porque olha que coisa, Jesus anuncia a água da vida. Um terço da população romana, na época de Paulo, era formada por escravos. Por escravos. E aí, Jesus vem e diz o seguinte para aqueles escravos: conhecereis a verdade vos libertará. Óbvio que Jesus não estava prometendo libertação social, política. Não. Mas era a libertação que mais
a mais importante de todas, a libertação do pecado, do inferno. Mas aqueles homens, quando eles ouviam isso, aquilo caía de uma maneira tão perfeita no coração deles. Eles sabiam, nós podemos morrer aqui algemados, mas eu sou livre naquilo que de fato importa e estarei livre com Cristo por toda a eternidade. Todo mundo gostava de ouvir aquela mensagem. Quem não queria ouvir também isso aqui? Eu serei água dentro de você. Você nunca mais se sentirá insatisfeito. Eu serei dentro de você uma fonte inesgotável de paz, de alegria, de vida. A gente tem que tomar o cuidado para não transformar o evangelho em má notícia, porque a palavra evangelho em grego significa boa notícia. Ficamos às vezes tão preocupados com as falsas igrejas, com os falsos evangelhos por aí, que só falam de amor, que só falam de esperança, que a gente quase transforma o nosso evangelho aqui, ou melhor, a gente não tem evangelho nenhum, mas a gente transforma a nossa pregação aqui em má notícia. Não é verdade isso? O evangelho é boa notícia. É boa notícia. O evangelho é boa notícia. Terceiro, a ouvinte da mensagem. Quem era essa mulher? Samaritana. Casada, ou melhor, amaziada com o sexto homem, pecadora. É por isso que provavelmente ela foi meio-dia tirar água. É lógico isso. Quem faz isso? Não tinha torneira na época. Quem faz isso? Você escolhe o pior horário para se expor ao tempo? Ninguém faz isso, gente. Provavelmente ela era excluída por todos. Quem foi que ouviu o evangelho de Jesus e se sentiu atraído? As adúlteras. Os publicanos, que eram políticos ladrões na época. As prostitutas, os leprosos. Aqueles que não eram nada na sociedade. Esses foram atraídos. Os gays da época. Sim, porque a gente lê Paulo falando isso em 1 Coríntios. Paulo fala. Muitos de vocês eram. Eram adúlteros, gays. Não são mais. Vocês nasceram de novo. Quem era ouvinte da pregação de Jesus? Quem eram os ouvintes? Esses pecadores. A mulher samaritana, o pano de fundo aqui é assustador, porque o texto diz que os judeus não se davam com os samaritanos? Salomão pecou. Por conta disso, Deus disse que iria dividir o reino. E dividiu, de fato, nos dias de Roboão. Ao lado norte, as 10 tribos ficaram sendo lideradas por Jeroboão. Ao sul, as 2 tribos lideradas por Roboão, os filhos da casa de Davi. Capital, Jerusalém. Mas só em Jerusalém havia templo e somente em Jerusalém se poderia oferecer sacrifício. O que Jeroboão fez? Agora Jerusalém se tornou nosso inimigo. Ele fez 2 bezerros de ouro, colocou um em Dan, outro em Betel e disse assim: vocês não precisam ir para Jerusalém, fiquem aqui. E ali se inicia um período de apostasia profundo, a ponto de Deus permitir que a Assíria viesse sobre Samaria e destruísse Samaria, aniquilasse todos ali e levasse como escravos para a Síria os que sobrassem. De modo que a cidade ficou tão vazia que ele preencheu com gente da Babilônia e de muitos outros lugares. Ou seja, o que tudo indica é, a partir dali, Samaria se torna um lugar gentio, de adoração a demônios. Há misturas ali, porque o texto bíblico diz que o povo, no início, estava adorando somente aos seus deuses. E por conta disso, Deus feriu o povo. Então o rei mandou que viessem sacerdotes para ensinarem ao povo como adorar o Deus da terra. E o povo aprendeu a adorar o Deus da terra, o Jeová. Mas diz o texto bíblico que eles adoravam a Deus e também adoravam os seus ídolos. A partir dali, então, em Samaria se institui o falso culto, a idolatria, a apostasia total. Aquele povo não era um povo de Deus mais. Por isso o texto diz: os judeus não se dão com os samaritanos, eles são idólatras, eles são pervertidos. Mas olha quem ouviu o evangelho e creu e recebeu e foi salvo. Foi essa idólatra. As prostitutas, os gays, os bandidos, eles foram atraídos pelo evangelho. Eles ouviram o evangelho e creram e se arrependeram. Eles são atraídos pela nossa pregação? Ou nos tornamos tão bonzinhos que eles se sentem, não dá para ir ali? É assim?
É isso é assim entre nós? Talvez isso explique, porque tantas igrejas certinhas, ninguém se converte. Os pecadores não acham que podem ir ali ouvir. Mas é impressionante que o Cristo que confrontava o pecado como ninguém, ao mesmo tempo que ele confrontava o pecado, esses pecadores se sentiam atraídos para ouvi-lo. Quarto, a pecadora evangelista. Em João 4, o texto bíblico diz que ela ouviu, creu e imediatamente se pôs a evangelizar. Nem fez um curso profundo. Não, ela imediatamente se pôs a evangelizar, a pregar o evangelho, a convidar as pessoas. E a cidade toda, por conta daquela mulher, ela ouviu o evangelho. Por conta Gente, através daquela mulher pecadora, sexto marido. Olha quem Deus usou para chamar o povo ao arrependimento. Eu já estou caminhando para o final. Eu vou contar uma história que vocês já me ouviram contar aqui, acho que umas 20 vezes. Um missionário estava pregando em um país. Esse país, eu não lembro que eu ouvi essa história há tanto tempo, mas era tipo a Índia, em que há castas. Todos os lugares têm castas. Tem elite, todo lugar tem. Mas nesse país era de maneira muito oficial, muito terrível. De modo que as castas inferiores eram até proibidas de acessar alguns lugares. Eram párias na sociedade. E esse missionário estava neste país, pregando ali. 7 anos, ninguém se converteu. Nenhuma única pessoa. 7 anos. Até que o seu jardineiro ouviu o evangelho e creu e disse, eu quero ser batizado. Só que o jardineiro era dessa casta inferior. O pastor pensou, se eu batizar você, o evangelho estará preso à sua casta. Mas eu quero que todos aqui ouçam. Eu preciso, acreditava ele, pregar para a elite. E eles devem se converter primeiro, para que daí então o evangelho se propague para todo mundo. Talvez o pastor, ele nem tinha má intenção. Era como ele via as coisas de maneira natural, incorreta, obviamente. Mas não era porque ele talvez, ele estava preocupado em ser da elite. Não, ele queria que todos ouvissem. Ele acreditava que se fosse daquele jeito, só aquela casta ouviria o evangelho. Como talvez alguns acreditassem que a mulher, no 6º casamento, não poderia falar de Jesus. E aí ele fala, não vou te batizar. Até que a mulher dele disse, Jesus veio para todos, mas se ele veio para alguém, ele vem para esse povo aí. Porque Paulo diz, olhem para vocês, não foram chamados muitos de nobre nascimento, eu escolhi os que não são. E aí o missionário falou, ok, vou te batizar, mas você não vai contar para ninguém que você é cristão. O jardineiro disse, sim senhor. 10 dias se passaram, o jardineiro trouxe mais uma pessoa para ser batizada. 15 dias, mais alguém. 20 dias, anos depois, milhões de pessoas se converteram. Tudo através daquele jardineiro. Tudo através daquele pastor. Porque o pastor pregou primeiro. Agora, eu pergunto para vocês. Imagine esse pastor um dia contando essas... Alguém perguntasse para ele. Poxa, pastor, milhões de pessoas se converteram no seu país lá. Conta para a gente qual foi a sua estratégia. O que ele ia falar, gente? Ele não ia nem abrir a boca, ele ia falar. Não vamos começar a falar sobre isso não. Essa história eu estou contando para mostrar para você o seguinte. Quem salva é Deus. Apesar da nossa burrice, da nossa estupidez, quem salva é Deus, a obra é dele, é ele quem opera, não sou eu. Você acha que eu tenho sabedoria? Para um homem ímpio entrar aqui, homem que odeia Deus, que o cérebro dele é um ninho é um negócio bagunçado. Esse é o cérebro, é o que a Bíblia diz, essa é a mente do ímpio. É contrária a Deus, ele não pode entender o evangelho, diz Paulo. E ele está em rebeldia contra Deus. Vocês acham que eu tenho sabedoria? Eu em mim mesmo? Para converter alguém? Jamais. Você acha que essa igreja aqui é baseada em mim? Eu não posso fazer isso. Eu tenho plena ciência disso. Por conta de todas as minhas limitações. Não sou eu. É Deus quem faz. Mas é Deus usando a gente. É Ele quem faz. Porque me parece, muitas vezes, que os crentes usam a soberania de Deus e o fato de que a salvação pertence a Deus, de que Deus é quem salva,
como desculpa para justificar a falta de fervor espiritual, a falta de oração, a falta de amor pelos perdidos e a falta de genuína pregação do evangelho. Gente, tem pastor que acorda 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Estou te falando, eu sei. Eu sei porque eu vi. Fui lá. É desse nível. E aí eles dizem, aqui a nossa igreja é uma bênção. Mentiroso, preguiçoso. Porque Deus é quem salva, mas em sua soberania, ele decidiu usar a igreja para salvar. Porque Jesus é a luz do mundo, mas Jesus também disse que a igreja é a luz do mundo. Por quê? Porque nós levamos a mensagem. Jesus é a luz, e a luz está na onde? Na sua igreja. Nós pregamos o evangelho. Olha o que declara Ezequiel. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha o que Deus está dizendo. Se houvesse um homem para orar e interceder por este povo, eu não iria destruir este povo, mas como eu não achei, eu destruí. Deus é quem salva e é em sua soberania que ele salva, mas em sua soberania ele decidiu salvar através de nós. Paulo diz isso em Romanos. Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Essa é a maneira de Deus salvar, usando a igreja, para que a igreja pregue. Veja esse outro texto. Ezequiel. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Ele está morrendo lá, e ele está indo para o inferno. E se você não avisá-lo, eu vou cobrar você, igreja, por não avisá-lo. Você por não pregar a ele. Ide, disse Jesus. Ide. Muitas igrejas são assim, ó. São estilo Noé, dizem eles. Vocês sabem me dizer, vocês sabiam que Noé foi pregador. Hebreus declara que ele foi pregador da justiça. Ou seja, enquanto ele fazia a arca, ele anunciava, haverá um juízo. Arrependam-se, creiam, a salvação está aqui, entrem na arca. Ele pregava sobre Cristo, sobre a salvação. E eu quero que vocês me digam, quantas pessoas ouviram a pregação de Noé e creram em Noé? Me ajudem. Quantos? 8. 8 pessoas só entraram na arca. Ou seja, só a família dele. Ninguém creu. Ninguém creu. Hebreus declara que Noé era pregador da justiça. Ninguém creu em Noé. Você sabe a quantidade de pastor que diz isso? Eu sou Noé. Eu sou uma bênção. Ninguém se converte aqui porque eu sou Noé. Pode ser. Pode ser que ele seja Jeremias. Jeremias pregou a verdade, Ananias pregou a mentira. Jeremias dizia, se vocês não se arrependerem, suas mulheres serão violadas, seus filhos serão trucidados, a ira de Deus descerá sobre vocês e a Babilônia virá. Se vocês não crerem na minha pregação, a Babilônia virá. A Babilônia veio, portanto, o povo não creu na pregação de Jeremias. O povo creu na pregação de Ananias e outros falsos profetas que só falavam de amor, que só falavam o que o povo queria ouvir. Jeremias foi um pastor fiel e o ministério dele foi fracassado. Poucas pessoas se converteram. Se converteu alguém. Tem um monte de pastor que acredita que ele é Jeremias. Não, ninguém converte porque eu sou fiel. Pode ser. Pode ser. Claro que pode. Agora, eu tenho pensado assim. Sempre tenho tentado pensar assim. É melhor a cada dia eu orar mais, eu trabalhar mais, eu me dedicar mais, eu gemer mais. E se as pessoas não se converterem, eu vou tentar melhorar e mais a cada dia. Como pessoa, como igreja. E eu continuo achando que as inúmeras vezes que mais pessoas não se convertem, tem a ver com os nossos pecados. Tem a ver com a nossa apatia. É o que eu acho. Se eu estiver errado. Você imagina então chegar lá no céu? Como que nós vamos chegar? Dizendo, Senhor, fizemos tão pouco. Muitas vezes não sabia o que fazer. Muitas vezes eu não sabia. Muitas vezes eu não sabia que direção tomar. Muitas vezes. Várias. Várias. Mas eu
Peço que o Senhor tenha misericórdia. E aí imagine que Deus diga, não, meu filho, foste fiel no fogo. Que surpresa. Agora imagine o contrário. Senhor, o senhor viu? A minha igreja era uma benção? A gente pregava direitinho lá. Ninguém converteu, mas a gente era fera. E a gente levava um susto e Deus falar, não, a igreja de vocês era horrível. Vocês não pregavam, o louvor de vocês era horrível, vocês não tinham amor pelas pessoas. O visitante chegava, nem para vocês cumprimentarem o visitante vocês podiam. Você está na fila errada, a sua fila é aquela ali, do inferno. Imagine. Prefiro achar que precisamos melhorar. Prefiro achar que há mais pessoas lá fora, porque nós precisamos pregar mais. Melhorar como pessoa. Clamarmos mais, gemermos mais. Eu acho que é melhor nos vermos mais como fariseus, ao invés de olharmos e achar que somos Noé ou Jeremias. Deixe que Deus um dia, se Ele quiser, Ele diga, não, vocês eram Jeremias. Mas eu acho que não é bom que a gente diga que nós somos Jeremias. Eu acho que não é bom. Eu acho que é melhor a gente orar mais, trabalhar mais e pregar mais. Porque um dia nós estaremos diante de Deus. E Ele vai cobrar de nós o que nós temos feito em relação a tudo o que nós temos recebido. Vamos ficar de pé.